Hello and welcome to this class. Afinal de contas, qual que é a diferença entre pronúncia e sotaque? Pronunciation e accent. Well, let's get started. Pronúncia se refere à forma que uma palavra é falada. Então, por exemplo, a palavra thanks no inglês, que significa obrigada ou obrigado no português. Para a gente pronunciar essa palavra, a gente tem o som do TH não vozeado. Não vozeado porque as cordas vocais não vibram. Então, para fazer esse som, a gente coloca a língua entre os dentes e assopra. Assim, ó. Então, fica thanks, thanks. E uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela vai pronunciar essa palavra de algumas formas diferentes, como eu já ouvi por aí. Por exemplo, thanks, como se fosse um som de S, ou thanks, como se fosse um som de T, ou ainda thanks, como se fosse um som de F. E se essa pessoa for se comunicar com algum estrangeiro de um país onde a língua nativa seja totalmente diferente do português, por exemplo, alguém do Afeganistão ou do Líbano, vai ter problema na comunicação, muito provavelmente. E sotaque? O que é sotaque? Sotaque se refere à nossa identidade cultural, à nossa bagagem cultural. Então, por exemplo, quando nós falamos inglês, nós somos brasileiros, brasileiras falando inglês. E a gente não vai falar inglês como um espanhol falando inglês, como um canadense falando inglês, como um francês falando inglês, como um italiano falando inglês, como um australiano falando inglês, ok? Porque cada pessoa tem a sua identidade cultural. E é isso o sotaque. E a gente nem precisa ir tão longe assim, só de pensar no Brasil, né? Nosso país é muito grande. Então, por exemplo, se a gente for pro sul, lá pro Rio Grande do Sul, a gente tem um sotaque totalmente característico daquela região. Se a gente for pro interior do Paraná, interior de São Paulo, né? A gente vai ter esse sotaque mais puxado, como o meu aqui, né? Porteira, ok? Se a gente for para o Nordeste, a gente vai ter o outro sotaque deles lá, super característico daquela região. Então, assim, cada um tem a sua identidade cultural, tem o seu sotaque, né, de acordo com a região ali da onde essa pessoa vem. Porém, todo mundo consegue se comunicar numa boa, tá? Então, isso que é o sotaque. Mas, quando acontece da pessoa ter um sotaque muito carregado, isso pode sim afetar a comunicação dessa pessoa com outros estrangeiros, né, quando essa pessoa está falando inglês. Tá, então como que se resolve isso? Bom, nesse caso, teria que amenizar, né, o ideal seria a pessoa amenizar esse sotaque muito carregado dela. E para isso, o que vai ajudá-la é entender a pronúncia da língua inglesa, entender todo o mecanismo da pronúncia, né, e assim a pessoa vai conseguir amenizar seu sotaque, tá? Então a gente consegue ver o seguinte: pronúncia é totalmente diferente de sotaque. Ambos podem sim afetar a comunicação, tá? Então, por exemplo, se a pessoa não souber a pronúncia de uma palavra, vai ter problema na comunicação, porque daí ela vai acabar pronunciando, falando essa palavra de uma forma equivocada. E se o sotaque da pessoa for muito carregado, também pode ter problema na comunicação, sim. Lembrando que aqui a gente não está falando em falar inglês como um nativo, imagina, de forma alguma. O objetivo aqui é clarear a diferença entre pronúncia e sotaque. E o que importa é a comunicação e não a perfeição. O propósito de você entender a pronúncia da língua inglesa é você conseguir se comunicar de uma forma mais clara e assertiva com qualquer pessoa do mundo todo. Por exemplo, se a gente pegar ali como exemplo, né, um francês que fala inglês, mas esse francês não se importou muito em trabalhar a pronúncia, ele tem um sotaque bem carregado, vai ser muito difícil de conseguir uma comunicação eficaz, uma comunicação clara com essa pessoa. Agora, se esse francês trabalhar a pronúncia, entender como funciona a pronúncia, ele vai falar com sotaque? Vai, porque é uma característica dele, ele faz parte da identidade dele, da personalidade dele, mas ele vai conseguir se fazer ser entendido, compreendido por qualquer pessoa do mundo todo, ok? Então, pronúncia e sotaque são coisas diferentes, ambas podem sim prejudicar na comunicação, e falar com sotaque não significa de forma alguma que você não sabe falar inglês. Muito pelo contrário, você está falando inglês, seguindo aí a pronúncia, né, entendendo a pronúncia, mas ainda assim você está mantendo a sua identidade cultural, você está respeitando e mantendo a sua identidade cultural, que é o seu sotaque, faz parte da sua personalidade. Ok? Thanks for watching. Bye!